Sejam bem-vindos ao canal Stoicoflix. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais extraordinárias de resiliência humana e da aplicação prática da filosofia em condições de adversidade extrema. A história de James Bond Stockdale, um vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos e piloto de caça, é um testemunho notável de como a mente humana pode não apenas suportar, mas transcender o sofrimento mais brutal. Com uma carreira de 37 anos no serviço ativo, Stockdale era um aviador experiente quando, em 9 de setembro de 1965, seu avião A-3 foi abatido sobre o Vietnã do Norte. O que se seguiu foram 8 anos de cativeiro em Hanoi, um período marcado por 15 sessões de tortura, 2 anos com as pernas algemadas e 4 anos em confinamento solitário. Mas o que torna a experiência de Stockdale tão singular? Não foi na prisão que ele descobriu a filosofia. Pelo contrário, ele já havia se dedicado intensamente aos estudos filosóficos na Universidade de Stanford, onde se aprofundou nas doutrinas de Epicteto, um filósofo estoico que, ironicamente, também havia vivenciado a escravidão e a adversidade. Stockdale não apenas estudou Epicteto, ele carregava seus livros consigo, mesmo em missões de combate no Vietnã. Essa busca intelectual não foi uma reação a um trauma, mas uma preparação ativa para o que viria. No momento de sua ejeção do avião, com uma clareza notável, ele murmurou para si mesmo: "Estou deixando o mundo da tecnologia e entrando no mundo de Epicteto." Essa frase, proferida no limiar de sua captura, revela a profundidade de sua preparação. A filosofia para Stockdale não era um mero passatempo intelectual, mas uma bússola já internalizada, pronta para guiar em meio ao caos. Ele se tornou, em suas próprias palavras, um homem mudado. E digo mais, um homem melhor. Sua experiência no cativeiro, detalhada no livro Coragem sob Fogo, foi enquadrada por ele mesmo como um laboratório comportamental humano. Um lugar onde as doutrinas de Epicteto foram submetidas ao teste mais rigoroso e, segundo o próprio Stockdale, aprovadas com louvor. Isso eleva o estoicismo de uma teoria abstrata a uma metodologia comprovada para a resistência, a liderança e a manutenção da dignidade humana. Neste vídeo, vamos desvendar os conceitos centrais do estoicismo de Epicteto, detalhar como Stockdale os aplicou de forma prática e estratégica para sobreviver, liderar outros prisioneiros e resistir à tortura no Vietnã. E, finalmente, ofereceremos aplicações práticas para a vida contemporânea, mostrando como essa sabedoria milenar pode ser uma bússola em nossos próprios desafios. As fundações do estoicismo de Epicteto. Um manual para a vida interior. Para entender a extraordinária resiliência de Stockdale, precisamos primeiro compreender os pilares da filosofia que o sustentou. A filosofia de Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais respeitados mestres estoicos da antiguidade, é um manual prático para a vida, focado na distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está, na soberania da vontade e na busca pela equanimidade, a dicotomia do controle, o cerne da liberdade. Interior, o conceito mais fundamental de Epicteto é a dicotomia do controle. Ele ensinava que a base da serenidade e da liberdade reside na capacidade de discernir e categorizar as coisas em 2 esferas distintas: aquelas que dependem de nós e aquelas que não dependem de nós. Essa foi a primeira lição que Stockdale tinha na ponta da língua ao ser capturado. O que está sob nosso controle são as coisas que residem no âmbito de nossa própria vontade, de nosso livre-arbítrio.
É aqui que devemos concentrar toda a nossa energia. Isso inclui nossas opiniões, nossos anseios e aversões, nossa própria aflição e alegria, nossos juízos, nossa atitude em relação aos acontecimentos, e o que Epicteto chamava de nosso próprio bem e nosso próprio mal. Ele afirmava categoricamente: se é algo que não está sob nosso controle, é absolutamente necessário que não seja nenhum bem nem um mal. O bem e o mal, portanto, não são inerentes a eventos externos, mas sim ao uso correto ou incorreto de nossa intenção moral. A máxima estoica resume: trabalhe com o que está sob seu controle e terá muito que fazer. Em contrapartida, o que não está sob nosso controle são as coisas externas. Cobiçá-las ou basear nossa felicidade nelas nos condenará ao medo e à ansiedade. Exemplos incluem nosso posto na vida, nosso próprio corpo, propriedades, riqueza, saúde, vida, morte, prazer, sofrimento e reputação. Stockdale exemplificou essa dicotomia de forma dramática. Ao ser abatido e capturado, ele passou de um líder respeitado a um objeto de desprezo, um criminoso em questão de minutos. Ele percebeu que seu posto na vida não dependia dele, sendo algo externo e fora de seu controle. A tortura, como a tortura nas cordas, transformava um gentleman honrado em um homem tomado de pânico, soluçando e amaldiçoando a si mesmo. A lição é clara: viver com a pretensão de controlar o posto na vida é perigoso e leva à desilusão. Deve-se tratá-lo com indiferença, não com desprezo, mas sem apego. Epicteto usava analogias poderosas para explicar isso. Imagine a vida como um jogo de bola. O importante não é a bola em si, que representa coisas externas como riqueza ou saúde, mas a habilidade, o estilo e a presteza com que se joga. Depois do jogo, a bola se torna indiferente, sem valor intrínseco. O foco está na ação e na virtude do jogo, não no apego ao objeto. Ou pense nos dados. Os números que caem são indiferentes, fora de nosso controle. Mas a decisão de aceitar esses números ou de lançar os dados novamente é um ato voluntário e, portanto, não é indiferente. O ponto é que o uso que fazemos das coisas externas é o que importa, não as coisas em si, pois cobiçá-las nos torna escravos daqueles que as controlam. P. A soberania da vontade. Prohairesis. A faculdade divina da escolha central à filosofia. De Epicteto é o conceito de prohairesis, a faculdade racional e divina, que distingue os seres humanos de todas as outras criaturas. É a capacidade de escolha e julgamento sobre nossas impressões, e é considerada uma partícula de Deus em nós, superior a todas as outras faculdades. Para Epicteto, nada é inerentemente bom ou mal, exceto o uso de nossa própria prohairesis. Isso significa que mesmo em situações de ameaça ou coerção extrema, a ação que tomamos é, em última instância, uma escolha de nossa vontade em preferir uma consequência à outra. Essa perspectiva radical implica que não se pode ser vítima de outro homem. Só se pode ser vítima de si mesmo, pois o sofrimento, no sentido estoico, reside no arrependimento por destruir a si mesmo. A causa de nossas ações ou inações não são eventos externos como a morte, o exílio ou o sofrimento, mas apenas a tua opinião e as decisões de tua vontade. O objetivo supremo de toda virtude, segundo Epicteto, é a serenidade, que é alcançada precisamente através da disciplina da mente e do foco inabalável no que está sob nosso controle. Essa soberania da vontade é a fonte da verdadeira liberdade.
Apatheia, equanimidade, diante das paixões. No estoicismo, o termo apatheia descreve um estado mental de libertação de alterações emocionais perturbadoras. É mais precisamente traduzido como equanimidade do que como indiferença, pois a conotação moderna de apatia sugere falta de emoção ou desinteresse, o que não é o objetivo estoico. A apatheia não implica a perda de todo sentimento ou o corte das relações com o mundo. Pelo contrário, um estoico que pratica juízos e atos virtuosos ainda experimenta felicidade e bons sentimentos. A busca é pela eliminação de respostas emocionais irracionais e prejudiciais a eventos externos que estão fora do controle do indivíduo. A dor física, por exemplo, é considerada leve, se a opinião não lhe agregou nada, pois tudo depende da opinião. Isso significa que a apatheia é um estado de serenidade e clareza mental, onde as paixões perturbadoras, como raiva, medo excessivo ou desejo descontrolado, são superadas, permitindo que a razão guie as ações e reações. Concepção estoica do controle emocional é ativa e disciplinada, não passiva. O mantra de Stockdale, controle o medo, controle a culpa, ilustra esse engajamento direto com as emoções. Ele reconhecia a emergência do medo, mas trabalhava ativamente para ocultá-lo e gerenciar sua resposta a ele. Essa abordagem não busca a ausência de sentimentos, mas a maestria das reações internas, impedindo que as emoções ditem a vontade ou as ações de alguém. O verdadeiro bem e mal, a residência no coração e na intenção moral. Compreensão estoica do bem e do mal é profundamente internalizada. Epicteto afirmava que o mal reside no mau uso da intenção moral, e o bem no contrário. Isso significa que a moralidade e a qualidade de vida de um indivíduo não são determinadas por circunstâncias externas, mas pela forma como ele escolhe usar sua vontade e seus juízos. Essa perspectiva foi corroborada pela experiência de Alexander Solzhenitsyn, citada por Stockdale em seu livro Gulag. Solzhenitsyn, também um prisioneiro, percebeu que a linha que separa o bem do mal não passa entre estados, nem entre classes, nem entre partidos políticos, mas diretamente através de cada coração humano, através de todos os corações humanos. Essa revelação o levou a abençoar a prisão, pois foi ali que ele experimentou o primeiro despontar do bem dentro de si. O verdadeiro dano, para os estoicos, não é físico, mas moral. Epicteto advertia: não busques um dano pior do que este, destruir o homem leal, que respeita a si próprio e que se comporta com dignidade que há dentro de você. Essa ênfase no dano moral, em contraste com a dor física, é um ponto crucial. A dor é uma experiência externa, enquanto a vergonha surge de um julgamento interno contra a própria vontade. Ao internalizar a fonte do bem e do mal, os indivíduos se tornam imunes à manipulação externa de seu bem-estar essencial. James Stockdale. O Laboratório Comportamental Humano de Hanoi. Vida de James Stockdale, especialmente seus anos de cativeiro no Vietnã do Norte, serve como um testemunho vívido da aplicação e validação dos princípios estoicos. Sua jornada é um exemplo notável de como a preparação filosófica pode equipar um indivíduo para enfrentar a mais brutal das realidades, a formação filosófica de Stockdale, preparação para o inesperado. 1962, aos 38 anos, James Stockdale, piloto naval com 20 anos de serviço,
embarcou em um programa de pós-graduação em Relações Internacionais na Universidade de Stanford. Inicialmente desiludido com o material tedioso, ele sentia que seu coração não estava ali. Foi então que, em uma acrobacia aérea, ele cruzou pelos lados do Departamento de Filosofia e encontrou Philipp Rhinelander, decano de Ciências e Humanidades. Rhinelander, percebendo o interesse de Stockdale em questões mais profundas, introduziu-o a Epicteto, entregando-lhe uma cópia do Enchiridion e observando que Frederico, o Grande, nunca saía em campanha sem esse livro de bolso. Essa introdução foi um divisor de águas, marcando o início de sua dedicação à vida filosófica. Stockdale abandonou as relações internacionais e mergulhou na filosofia, estudando de Sócrates a Aristóteles, Descartes, Kant, Hume, Dostoiévski e Camus. Ele se aprofundou em Epicteto, lendo suas obras repetidamente e mantendo-as à cabeceira, mesmo durante suas missões de combate na costa do Vietnã. Essa imersão transformou-o profundamente, fazendo-o sentir-se um homem mudado, e digo mais, um homem melhor pela filosofia. Essa preparação filosófica, anterior à crise, foi fundamental. A filosofia não foi buscada como uma muleta após o trauma, mas como um alicerce que o equipou proativamente. A capacidade de descartar procedimentos padrão quando não se encaixavam nas circunstâncias, uma imparcialidade e flexibilidade adquiridas através de seus estudos seriam cruciais em sua prisão. O lema estoico romano, vivere militare, viver é ser um soldado, ressoava profundamente com a carreira militar de Stockdale. Essa visão de mundo, que inerentemente prepara para a disciplina, a dureza e o dever, significava que ele já estava psicologicamente preparado para ver a vida como um serviço militar contínuo. B. A queda e a captura. A aplicação imediata do estoicismo em 9 de setembro de 1965, a teoria se tornou realidade. Stockdale voou a 500 nós direto para uma armadilha de fogo antiaéreo. Seu pequeno avião A4 irrompeu em chamas e seus sistemas se apagaram. Após a ejeção, ele teve cerca de 30 segundos antes de cair na rua principal de uma pequena aldeia no Vietnã do Norte. Nesse momento crítico, ele murmurou para si mesmo: 5 anos aqui, pelo menos. Estou deixando o mundo da tecnologia e entrando no mundo de Epicteto. Essa declaração, feita no limiar da captura, demonstra a internalização imediata dos princípios estoicos. Ele aplicou a dicotomia do controle, separando o que estava sob seu controle, suas opiniões, juízos e atitude, do que não estava, sua captura, os ferimentos iminentes e a perda de seu posto na vida. Ao ser linchado e espancado por uma multidão, sofrendo uma perna gravemente ferida, ele se lembrou da advertência de Epicteto. Claudicar é um impedimento para a perna, mas não para a vontade. Diz isso, portanto, para cada uma das coisas que acontecem contigo. Com efeito, descobrirás que o impedimento é próprio de alguma outra coisa, mas não teu. Essa lembrança permitiu-lhe ver a lesão física não como um obstáculo à sua essência ou missão, mas como um revés temporário para coisas externas, mantendo seu foco em sua vontade e propósito. C. As condições da prisão no Vietnã.
do Norte. O contexto da brutalidade da Guerra do Vietnã foi um conflito complexo e devastador, enraizado na luta pela independência do Vietnã contra a colonização francesa e na subsequente polarização da Guerra Fria. Os Estados Unidos se envolveram profundamente, aplicando a teoria do dominó para conter o comunismo na Ásia. Os prisioneiros de guerra norte-americanos no Vietnã do Norte não eram tratados de acordo com as convenções de Genebra. Em vez disso, eram considerados criminosos de guerra ou fora da lei, em uma guerra não declarada. As condições no infame Hanoi Hilton, prisão de Hoa Lo, eram brutais e sistemáticas. As provações incluíam detenção incomunicável e confinamento solitário. Stockdale passou 4 anos em isolamento e muitos outros prisioneiros foram submetidos a longos períodos sem contato humano. Havia privação de tratamento médico, uma medida punitiva comum que exacerbava o sofrimento e as lesões. A tortura era sistemática, com métodos excepcionalmente cruéis, para forçar confissões ou extrair informações. Isso incluía espancamentos severos, choques elétricos e a imposição de posições dolorosas por horas. A tortura nas cordas, que envolvia amarrar as mãos dos prisioneiros atrás das costas com cordas apertadas como torniquetes, era particularmente devastadora. As condições de vida eram desumanas. Alimentação inadequada, condições sanitárias precárias, falta de ventilação, luz solar e roupas adequadas, levando a doenças de pele e infecções. A doutrinação comunista era constante, com transmissões de rádio e palestras durante as sessões de tortura, embora geralmente ignoradas pelos prisioneiros. A análise da tortura norte-vietnamita revela uma intenção estratégica que ia além da mera extração de informações ou propaganda. O objetivo mais profundo era induzir a vergonha e quebrar a vontade do prisioneiro. O banho de água fria, o período de isolamento após a tortura, era destinado a fazer os prisioneiros contemplarem seus crimes. Stockdale, no entanto, reinterpretou isso como um momento para confrontar uma traição de si mesmo. Essa abordagem indica que os norte-vietnamitas compreendiam o impacto psicológico da vergonha como uma ferramenta para destruir a bússola moral interna do indivíduo, alinhando-se perfeitamente com a advertência de Epicteto sobre o pior dano. Essa tática transformou a tortura de um mero ato de coerção física em uma sofisticada guerra psicológica direcionada a pro-haireses do prisioneiro Tector. Estoicismo em ação, liderança e resistência na prisão. A prisão de Hanoi tornou-se o palco onde James Stockdale não apenas sobreviveu, mas liderou uma resistência notável, aplicando os princípios estoicos de forma pragmática e estratégica. Sua liderança transformou um grupo de indivíduos isolados e traumatizados em uma força coesa, capaz de desafiar seus captores. A. O Código PAC-US. Estratégia de liderança e unidade. Como o oficial naval de mais alta patente entre os prisioneiros, Stockdale imediatamente reconheceu sua responsabilidade de liderar. Ele estava determinado a bem interpretar o papel que me fora destinado. Ciente de que a guerra continuava por trás das grades, ele organizou uma sociedade clandestina entre os prisioneiros, utilizando um engenhoso código de batidas na parede, o Tap Code, para a comunicação. Essa rede permitiu-lhes estabelecer suas próprias leis,
tradições e até mesmo heróis, mantendo uma linha de comando e um senso de propósito. As ordens de Stockdale eram transmitidas através de acrônimos, fáceis de lembrar, sendo o mais importante BAC-US. Este código não era apenas um conjunto de regras, mas uma manifestação direta dos princípios estoicos aplicados à realidade do cativeiro, visando preservar a dignidade e a integridade dos prisioneiros. B-Bo. Não se curvar em público. Esta regra proibia qualquer forma de submissão física ou simbólica, como curvar-se diante dos guardas. Era um ato de afirmação da dignidade individual e coletiva, recusando a humilhação imposta pelos captores. I-E-A-R. Ficar fora do ar. Os prisioneiros eram proibidos de participar de transmissões de propaganda ou de dar entrevistas que pudessem ser usadas contra os Estados Unidos. Isso visava sabotar os esforços de propaganda norte-vietnamitas. C. Crimes. Não admitir crimes. Os prisioneiros eram instruídos a não confessar falsos crimes de guerra, resistindo à pressão para validar a narrativa dos captores. Isso protegia a integridade moral dos indivíduos e a reputação de seu país. K. Kiss. Nunca se despedir deles. Esta era uma metáfora para nunca se render ou cooperar com os captores, mantendo uma postura de resistência inabalável. US. Unity over Self. Unidade acima da individualidade. Este era o pilar ético do código. Enfatizava que cada prisioneiro deveria trabalhar pelo bem comum, nunca negociando para si mesmo, mas apenas para todos. A crença de Stockdale era que os solitários produzem uma prisão de inimigos, e a união era essencial para a sobrevivência e a resistência. A criação e adesão a este código representam uma inversão estratégica das dinâmicas de poder. Ao aceitar a inevitabilidade da dor física, os prisioneiros privaram os torturadores de sua principal alavancagem, o medo da dor. Quando os prisioneiros escolhiam suportar a dor por um propósito superior, eles transformavam a ferramenta do torturador em uma demonstração de sua própria prohairesis.b. A batalha contra a vergonha, não a dor. O verdadeiro dano estoico, uma das mais profundas revelações de Stockdale na prisão, foi a compreensão de que o verdadeiro dano estoico não era físico, mas moral. Ele afirmou que um ombro quebrado, um osso da coluna fraturado ou uma perna quebrada 2 vezes eram bagatelas, se comparados à devastadora agonia de vergonha. Essa percepção alinha-se diretamente com a advertência de Epicteto sobre o pior dano. Não busques um dano pior do que este. Destruir o reis, homem leal que respeita a si próprio e que se comporta com dignidade que há dentro de você. Os interrogadores norte-vietnamitas buscavam impor a vergonha. Stockdale percebeu que, a menos que o interrogador impusesse a vergonha sobre mim, ou a menos que eu a impusesse sobre mim mesmo, o inimigo nada tinha em seu favor. As sessões de tortura nas cordas que levavam a insípidas confissões de culpa e cumplicidade norte-americana eram seguidas por um período de isolamento que Stockdale chamava de banho de água fria. Nesse período, os prisioneiros eram deixados para contemplar seus crimes. Mas o que realmente contemplavam era o que Stockdale descrevia como uma traição a si mesmo e a tudo mais que significasse algo para ele.
A solidariedade entre os prisioneiros expressa em frases como: escute, amigo, não há virgens aqui. Você deveria ter ouvido o tipo de declaração que fiz. Deixe isso para lá. Estamos todos juntos nisso. Qual é o seu nome? Fale-me sobre você. Era um ponto de virada crucial. Essa resposta rejeitava a culpa individual e a vitimização, fomentando um senso de comunidade que era vital para a sobrevivência psicológica. C. Controle das emoções e responsabilidade pessoal. O mantra da maestria. Interno Epicteto ensinava que as emoções são atos da vontade e que o indivíduo é totalmente responsável por despertá-las, detê-las e controlá-las. Essa exigência de responsabilidade total sobre as próprias emoções é uma das maiores demandas do estoicismo. Stockdale internalizou isso profundamente. A caminho de seus interrogatórios diários, ele murmurava um mantra: controle o medo, controle a culpa, controle o medo, controle a culpa. Ele até inventou métodos para desviar o olhar, como focar no lóbulo da orelha esquerda do interrogador, para ocultar o medo ou a culpa que poderiam surgir em seus olhos. Essa prática ativa de controle emocional é um testemunho da crença estoica de que é dentro de ti que tanto a tua destruição quanto a tua salvação residem. A capacidade de manter a atitude de tua vontade a mesma, seja no assento no julgamento ou na prisão, é a essência da liberdade estoica. D. Desafios e atos de desafio. A afirmação da vontade coletiva. Sob a liderança de Stockdale, os Tunzed prisioneiros não apenas resistiram, mas ativamente desafiaram seus captores. Eles optaram por forçar os norte-vietnamitas a repetir o processo de tortura para cada recusa de ceder, em vez de oferecer submissão fácil. Stockdale articulou essa estratégia com a frase: você tem o direito de fazer com que o firam, e eles não gostam de fazer isso. 2 incidentes exemplificam essa resistência: o incidente Clark Kent e Ben Casey, onde um amigo de Stockdale, sob tortura, deu nomes de personagens fictícios como pilotos que se opunham à guerra. Essa piada, que se tornou manchete, resultou em tortura severa para o amigo, mas demonstrou a resiliência dos prisioneiros e sua capacidade de subverter a propaganda inimiga. Outro exemplo foi a recusa de libertação antecipada em maio de 1967, quando os norte-vietnamitas ofereceram anistia em troca de arrependimento. Stockdale imediatamente proibiu qualquer americano de aceitar. Essa decisão, que priorizava a unidade e a dignidade sobre a liberdade individual condicional, foi aceita com evidente alívio e espontâneo júbilo pela esmagadora maioria dos prisioneiros. Em 1969, enfrentando tortura iminente para implicar amigos, Stockdale tomou uma decisão extrema. Na noite anterior ao dia em que lhe disseram que ele iria pôr tudo para fora, ele quebrou a janela de sua cela e tentou cortar as artérias de seu pulso com estilhaços de vidro. Ele foi encontrado desacordado e salvo pelos vietnamitas. Anos depois, Stockdale compreendeu o motivo de sua sobrevivência. Sua esposa, Sybil, estava em Paris liderando uma campanha pública exigindo tratamento humano para os prisioneiros, tornando sua morte um desastre político para os norte-vietnamitas. Esse ato extremo de desafio, impulsionado pela lealdade inabalável aos seus companheiros, marcou um ponto de virada.
A tortura sistemática na prisão de Hanoi, como souberam meses depois, terminou para todos naquela noite. O epílogo dessa jornada foi simbolizado por uma mensagem que Stockdale recebeu de seu companheiro de cela, Dave Hatcher, escrita com excrementos de rato em um pedaço de papel higiênico. A mensagem continha a última estrofe do poema Invictus de William E. Henley. Não importa quão estreita seja a passagem, quão carregada de punição a sentença. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o comandante de minha alma. Essa mensagem final encapsulou a essência da jornada estoica de Stockdale, reforçando a ideia de que a verdadeira liberdade e controle residem na mente e na vontade, independentemente das circunstâncias externas. Ponto V. O legado duradouro, estoicismo e a psicologia moderna. Experiência de James Stockdale não apenas validou a aplicabilidade do estoicismo em condições extremas, mas também iluminou suas profundas ressonâncias com a psicologia moderna, particularmente com a terapia cognitivo-comportamental, TCC, e os conceitos de resiliência e crescimento pós-traumático, TCA, estoicismo e terapia cognitivo-comportamental, TCC. Paralelos e influências. A filosofia estoica e a terapia cognitivo-comportamental, TCC, compartilham múltiplos paralelos fundamentais. Os fundadores da TCC, Albert Ellis e Aaron Beck, explicitamente reconheceram o estoicismo como o precursor filosófico de suas abordagens terapêuticas. Essa conexão histórica e conceitual sublinha a validade atemporal dos princípios estoicos. TCC, um método amplamente endossado para o tratamento de diversos transtornos psicológicos, foca na identificação e no desafio de padrões de pensamento disfuncionais. Isso se alinha diretamente com a prática estoica de exame racional das impressões e o foco em mudar as interpretações dos eventos, em vez de tentar controlar os eventos em si. A dicotomia do controle de Epicteto. A pergunta: isso está ou não sob meu controle? É um princípio central tanto no estoicismo quanto na TCC, para gerenciar a ansiedade e o estresse, direcionando a energia para o que pode ser influenciado e aceitando o que não pode. P. Estoicismo e resiliência psicológica, cultivando a força interior. Estoicismo, com sua ênfase na razão, no autocontrole e na aceitação do que não pode ser mudado, é uma filosofia que inerentemente cultiva a resiliência emocional. A capacidade de focar no que está sob controle e de aceitar o que não está ajuda a construir uma robusta resiliência, reduzindo significativamente o estresse e a ansiedade. A prática da mindfulness, atenção plena, um componente-chave da Bedouin, terceira onda da psicoterapia moderna, assemelha-se notavelmente à prática estoica da atenção, ou concentração no momento presente. Essa capacidade de estar presente e observar as impressões sem ser arrastado por elas é vital para a manutenção da paz interior e da estabilidade emocional. Além disso, o estoicismo enfatiza a regulação emocional, buscando manter um estado mental calmo e racional, mesmo diante da adversidade. Essa abordagem proativa para a gestão das emoções, como demonstrado por Stockdale em seu mantra "Controle o medo, controle a culpa", permite que o indivíduo responda aos desafios de forma ponderada, em vez de reagir impulsivamente.
crescimento pós-traumático, CPT, e a perspectiva estoica, transformando o sofrimento em sabedoria. A experiência de James Stockdale e a citação de Alexander Solzhenitsyn, Bendita sejas prisão, ilustram de forma poderosa o conceito de crescimento pós-traumático, CPT, onde o sofrimento extremo pode, paradoxalmente, levar a um desenvolvimento pessoal profundo e a uma nova perspectiva de vida. Os estoicos viam a adversidade não como um infortúnio a ser evitado a todo custo, mas como uma oportunidade para o crescimento e o aprimoramento do caráter. Epicteto afirmava que a sala de aula do filósofo é um hospital. Os estudantes devem sair dela, não com prazer, mas sofrendo. Essa metáfora sugere que o sofrimento, quando abordado com a mentalidade correta, é um catalisador para o aprendizado e o fortalecimento interior. O estoicismo, portanto, não apenas oferece ferramentas para lidar com o trauma, mas também um arcabouço para a transformação pessoal através dele. As ações de Stockdale, sua liderança, a proteção de seus companheiros e o princípio de unidade acima da individualidade não eram meras estratégias de enfrentamento, mas imperativos éticos enraizados em suas convicções estoicas. Isso sugere que o verdadeiro bem-estar mental não é apenas a ausência de angústia, mas a busca ativa da virtude e o cumprimento do papel de cada um na ordem maior do cosmos, encenando belamente o papel que te é oferecido. Aplicações práticas do estoicismo na vida contemporânea. Relevância do estoicismo transcende o contexto histórico de Epicteto e a experiência extrema de Stockdale, oferecendo um conjunto de ferramentas práticas para a vida contemporânea. A filosofia estoica pode ser aplicada diariamente para cultivar a serenidade, a resiliência e a liberdade interior em face dos desafios cotidianos, sejam eles pessoais ou profissionais. A. Exercícios estoicos para o dia a dia. Fortalecendo. A mente, os estoicos não viam a filosofia como um mero estudo teórico, mas como um modo de vida que exigia prática e treinamento contínuos. Os exercícios a seguir são formas de aplicar os princípios estoicos para construir uma fortaleza cognitiva. Aplicar a dicotomia do controle. A prática fundamental é questionar-se constantemente. Isso está sob meu controle? Ao identificar o que pode ser influenciado e o que não pode, a energia pode ser direcionada de forma eficaz, liberando a mente da ruminação sobre o incontrolável. Isso reduz o estresse e a ansiedade, permitindo uma ação mais focada e deliberada. Visualização negativa. Premeditatio malorum. Este exercício envolve imaginar os piores cenários possíveis: a perda de bens, relacionamentos, saúde ou status. Ao contemplar essas adversidades, a mente se prepara para os golpes inevitáveis da vida, diminuindo o choque quando ocorrem e fomentando a gratidão pelo que se tem no presente. Não se trata de pessimismo, mas de um realismo que fortalece a capacidade de enfrentar a realidade. Diário filosófico. Journaling. A prática de manter um diário, como faziam Marcos Aurelius e Sêneca, é uma ferramenta poderosa para a autorreflexão. Registrar pensamentos, emoções, ações e as lições aprendidas ao longo do dia permite examinar o próprio comportamento
identificar padrões disfuncionais e planejar melhorias. É um diálogo íntimo consigo mesmo que traz clareza mental e promove o crescimento contínuo. Rotina matinal estoica. Começar o dia com um propósito e uma preparação mental é essencial. Isso pode incluir refletir sobre as tarefas do dia, os desafios potenciais e a atitude que se deseja manter. Ao antecipar possíveis desconfortos e reafirmar o controle sobre a própria vontade, o indivíduo se arma para enfrentar o dia com serenidade e determinação. Reflexão noturna estoica. No final do dia, revisar as ações e reações, avaliando se agiu de acordo com os próprios valores. Perguntas como: o que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? E como lidei com emoções como medo, raiva ou inveja? São cruciais para a autoavaliação e o aprendizado. Essa prática noturna, como um tribunal pessoal, fortalece a autoconsciência e a capacidade de melhorar. Prática de desconforto voluntário. Engajar-se intencionalmente em pequenos desconfortos, como tomar um banho frio, caminhar em vez de usar transporte ou jejuar por um curto período, aumenta a tolerância à adversidade e a fortaleza mental. Essa vacinação contra o desconforto fortalece a capacidade de suportar desafios maiores. Cultivar a gratidão. Focar nos aspectos positivos da vida e apreciar o que se tem, em vez de lamentar o que falta, é uma prática estoica que promove o bem-estar psicológico. B. Cultivando a serenidade e a liberdade interior. Aplicações em desafios modernos. Aplicação dos princípios estoicos na vida contemporânea vai além dos exercícios diários, influenciando diretamente a forma como se abordam os desafios pessoais e profissionais. Gerenciamento de estresse e ansiedade. A aplicação consciente da dicotomia do controle permite que os indivíduos reduzam a ruminação sobre eventos incontroláveis, como crises econômicas ou incertezas profissionais. Ao focar a energia nas próprias respostas e ações, o estresse e a ansiedade diminuem significativamente. Tomada de decisão. Em um mundo complexo, a capacidade de tomar decisões racionais e alinhadas com os valores internos, independentemente das pressões externas ou das opiniões alheias, é inestimável. O foco na soberania da vontade e nos juízos internos permite uma clareza mental que leva a escolhas mais virtuosas e eficazes. Relacionamentos interpessoais. A dicotomia do controle é fundamental para estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos. Ao reconhecer que não se pode controlar o comportamento ou as emoções dos outros, a energia é direcionada para as próprias reações e para a forma como se interage com eles. Isso promove empatia, respeito e comunicação mais eficaz, reduzindo conflitos e frustrações. Resiliência em crises. A experiência de Stockdale demonstra que a preparação filosófica pode transformar crises em oportunidades para crescimento e afirmação da dignidade. Em um cenário global de incertezas, a mentalidade estoica oferece um arcabouço para enfrentar perdas, fracassos e adversidades com coragem e equanimidade, emergindo mais forte e com uma perspectiva mais clara. 7. Conclusão. A sabedoria perene, de Epicteto. Através de Stockdale,
Notável jornada de James Stockdale, de piloto de caça a prisioneiro de guerra e líder resiliente no Vietnã, serve como uma poderosa validação da profundidade e da aplicabilidade prática do estoicismo. De Epicteto, sua experiência no cativeiro vietnamita, um verdadeiro laboratório comportamental humano, demonstrou que a verdadeira liberdade e resiliência não são determinadas por circunstâncias externas, mas residem na soberania da vontade e na capacidade inabalável de discernir entre o que está e o que não está sob nosso controle. Uma das lições mais impactantes de sua vivência foi a primazia da vergonha sobre a dor física como o verdadeiro destruidor da vontade humana. Stockdale compreendeu que a agonia moral da traição a si mesmo era mais devastadora do que qualquer tormento físico. Essa percepção sublinha a importância crítica da integridade moral e da responsabilidade pessoal na manutenção da dignidade humana em face de brutalidades inimagináveis. A liderança de Stockdale, fundamentada em princípios estoicos como a unidade e o dever para com os companheiros, o unity over self, transformou um grupo de indivíduos isolados e vulneráveis em uma força de resistência coesa, capaz de desafiar seus captores e preservar seu espírito. O estoicismo, conforme vivido e testado por Stockdale, revela-se um manual atemporal para navegar os desafios da vida. Ele oferece ferramentas robustas para a autodisciplina emocional, permitindo que os indivíduos cultivem a serenidade e a determinação, desde as pequenas frustrações diárias até as crises existenciais mais profundas. Suas ressonâncias com a psicologia moderna, como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, a promoção da resiliência e a capacidade de fomentar o crescimento pós-traumático, apenas sublinham sua validade e eficácia como uma abordagem holística para o bem-estar mental. A narrativa de Stockdale é um testemunho eloquente de que o estoicismo não é uma filosofia passiva ou meramente contemplativa, mas uma rigorosa filosofia de ação. Desde sua aplicação imediata da dicotomia do controle ao ser ejetado de seu avião, passando por sua liderança ativa, sua resistência estratégica e até mesmo seu ato final de automutilação, a vida de Stockdale em cativeiro foi uma aplicação contínua e dinâmica dos princípios estoicos. Isso refuta a concepção popular de estoicismo como passividade sem emoção e, em vez disso, o apresenta como um arcabouço robusto para a ação corajosa, digna e eficaz diante de adversidades esmagadoras. A mensagem final que Stockdale recebeu, na prisão, a última estrofe do poema Invictus, de William E. Henley, encapsula a essência de sua jornada estoica. Não importa quão estreita seja a passagem, quão carregada de punição a sentença. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o comandante de minha alma. Essa mensagem, que ressoou tão profundamente com sua experiência, reforça a ideia central de que a verdadeira liberdade e o controle residem na mente e na vontade, independentemente das circunstâncias externas. Qual é a sua prisão atual e como você pode ser o comandante da sua alma? Convidamos você a refletir sobre esses princípios e a aplicá-los em sua própria vida. Se este vídeo teve reflexão com você, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos
inscreva-se. A Stoicoflix Oficial no YouTube para mais conteúdos que exploram a sabedoria para uma vida plena. Até a próxima!